Existe algo silencioso que mantém a maioria das pessoas exatamente no mesmo lugar durante anos. Não é falta de capacidade. Não é falta de oportunidade. E, na maioria das vezes, não é nem falta de disciplina. É algo muito mais sutil. Muito mais invisível. É a culpa. A culpa parece inofensiva à primeira vista. Parece até justa. Parece responsável. Afinal, assumir erros parece ser um sinal de maturidade. Mas existe uma diferença enorme entre reconhecer um erro e viver preso a ele. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas se perde. Você já percebeu como a sua mente funciona depois que você falha em algo? Depois que você quebra uma promessa, depois que você abandona um plano, depois que você não faz aquilo que disse que faria? No começo, vem um incômodo leve. Depois, vem o julgamento. E logo em seguida, vem a culpa. E essa culpa não fica apenas naquele momento. Ela começa a se acumular. Ela se transforma em uma narrativa. Uma narrativa que diz que você não é consistente. Que você sempre falha. Que você nunca termina o que começa. Que talvez você não tenha o que é preciso. E quanto mais você escuta essa narrativa, mais ela parece real. Mas aqui está algo que quase ninguém percebe. A culpa não corrige comportamento. Ela paralisa. Porque quando você se sente culpado, você não se torna mais forte. Você se torna mais pesado. Sua energia diminui. Sua clareza diminui. Sua disposição para agir diminui. E então, você faz o quê? Evita. Evita tentar de novo. Evita começar. Evita se comprometer. E sem perceber, você entra em um ciclo perigoso. Você falha, se culpa, perde energia. Evita agir. Falha de novo. E esse ciclo se repete. A maioria das pessoas acredita que precisa sentir mais culpa para mudar. Que precisa se cobrar mais, se pressionar mais, se culpar mais para finalmente agir. Mas isso é um erro silencioso. Porque a força não nasce da culpa. A força nasce quando a culpa morre. E isso pode parecer estranho no começo. Pode até parecer irresponsável. Porque parece que, sem culpa, você estaria simplesmente ignorando seus erros. Mas não é isso. Existe uma diferença profunda entre responsabilidade e culpa. Responsabilidade olha para frente. Culpa prende você no passado. Responsabilidade pergunta: o que eu posso fazer agora? Culpa pergunta: por que você é assim? Responsabilidade gera movimento. Culpa gera paralisia. E é exatamente por isso que pessoas que vivem presas à culpa raramente avançam. Elas estão sempre olhando para trás. Sempre revivendo erros. Sempre se julgando. Sempre tentando compensar algo que já passou. Mas enquanto você tenta corrigir o passado, o presente continua sendo desperdiçado. Existe um momento específico em que tudo começa a mudar. Um momento silencioso. Um momento interno. Um momento em que você percebe que continuar se culpando não está te levando a lugar nenhum. E nesse momento, uma escolha aparece. Você pode continuar alimentando essa culpa, ou pode deixá-la morrer. Mas deixar a culpa morrer não é confortável. Porque, de certa forma, a culpa dá uma sensação de controle. Ela faz parecer que você está fazendo algo sobre o erro, que você está pagando o preço, que você está sendo responsável. Mas, na prática, você está apenas evitando agir. Deixar a culpa morrer significa abrir mão dessa ilusão. Significa aceitar que o passado não pode ser alterado. Significa parar de negociar com algo que já aconteceu. E isso exige algo muito mais difícil do que se culpar. Exige ação. Existe uma pequena mudança de perspectiva que transforma completamente a forma como você lida com seus erros. Em vez de perguntar por que eu fiz isso, você começa a perguntar o que eu faço agora. Essa mudança parece simples. Mas ela muda tudo. Porque ela tira você do passado e coloca você no presente. E é só no presente que você tem poder. Pense em quantas vezes você já adiou algo importante porque estava se sentindo mal consigo mesmo. Porque achava que precisava se organizar melhor primeiro. Porque achava que precisava se sentir mais preparado. Mas, na maioria das vezes, isso não era preparação. Era culpa disfarçada. Era a sua mente tentando evitar a sensação de falhar novamente.
E quanto mais você evita, mais fraco você se sente. Mas algo interessante acontece quando você decide agir mesmo carregando imperfeições. Mesmo sem se sentir pronto. Mesmo sabendo que já errou antes. Você começa a recuperar algo que parecia perdido. Você começa a recuperar controle. Porque a força não vem de nunca errar. Ela vem de continuar. Mesmo depois de errar. E isso só acontece quando você não está mais preso à culpa. Existe uma história antiga sobre um guerreiro que falhou em uma batalha importante. Ele perdeu, recuou, e carregou consigo o peso dessa derrota por muito tempo. Ele se culpava todos os dias. Revia mentalmente cada decisão, cada erro, cada momento em que poderia ter agido diferente. E quanto mais ele fazia isso, menos ele treinava. Menos ele evoluía. Menos ele se preparava. Até que um dia, seu mestre percebeu o que estava acontecendo. E fez uma pergunta simples. Você pretende vencer a próxima batalha, ou continuar lutando a anterior? O guerreiro não respondeu. Mas naquele momento, algo mudou. Porque ele percebeu que, enquanto estava preso à culpa, ele ainda estava vivendo no passado. E é exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas continuam lutando batalhas que já terminaram. Revivendo erros. Se julgando, se punindo. Mas sem avançar. E o problema é que o mundo não para. O tempo não espera. A vida continua. E enquanto você está preso ao que aconteceu, você perde a chance de construir algo novo. Existe um ponto em que você precisa tomar uma decisão. Parar de se culpar. E começar a se responsabilizar. E essa decisão muda completamente a forma como você vive. Porque agora, cada erro deixa de ser um peso, e passa a ser informação. Cada falha deixa de ser um motivo para parar, e passa a ser um ajuste. Cada dificuldade deixa de ser uma prova de incapacidade, e passa a ser parte do processo. E isso cria algo poderoso. Isso cria leveza. E essa leveza não significa facilidade. Significa liberdade para agir. Sem carregar o passado, sem ficar preso em julgamento, sem desperdiçar energia tentando mudar o que já foi. Agora existe outro ponto importante nisso tudo. Quando você abandona a culpa, você assume total responsabilidade. E isso pode parecer pesado. Mas, na realidade, é libertador. Porque agora não existe mais desculpa. Não existe mais justificativa. Não existe mais fuga. Existe apenas você e as suas decisões. E isso pode ser desconfortável no começo. Mas é exatamente esse desconforto que constrói força. Porque agora você não depende mais de se sentir bem para agir. Você age porque decidiu. E essa decisão é muito mais estável do que qualquer emoção. Existe uma diferença enorme entre alguém que tenta mudar carregando culpa, e alguém que decide mudar assumindo responsabilidade. A primeira pessoa está sempre lutando contra si mesma. A segunda está construindo algo. A primeira vive presa em ciclos. A segunda cria progresso. E ao longo do tempo, essa diferença se torna gigante. Porque enquanto uma continua presa no passado, a outra constrói o futuro. Existe também algo que poucas pessoas falam sobre abandonar a culpa. Quando você para de se culpar, você se torna mais honesto consigo mesmo. Porque você não precisa mais esconder seus erros. Você não precisa mais justificar. Você não precisa mais criar histórias para proteger sua imagem. Você pode simplesmente olhar para o que aconteceu e seguir em frente. E essa honestidade cria clareza. E essa clareza cria direção. E essa direção cria movimento. E é assim que a força começa a aparecer. Não como algo explosivo. Não como algo motivacional. Mas como algo silencioso, constante. Estável. Uma força que não depende do humor. Que não depende das circunstâncias. Que não depende do passado. Mas existe um ponto final que precisa ser entendido. Deixar a culpa morrer não significa esquecer o erro. Significa aprender com ele, sem se prender a ele. Significa carregar a lição, e não o peso. Significa seguir em frente, sem se sabotar. E isso exige prática. Porque a sua mente vai tentar voltar para o padrão antigo. Vai tentar te culpar novamente. Vai tentar te puxar de volta para o passado. Mas agora você sabe. Você sabe que isso não te fortalece.
Você sabe que isso não te ajuda. Você sabe que isso te prende. E nesse momento, você tem uma escolha: voltar para o ciclo, ou continuar avançando. E essa escolha acontece todos os dias. Em decisões pequenas. Em momentos silenciosos. Momentos em que ninguém está vendo. Momentos em que seria fácil se culpar. Momentos em que seria fácil desistir. Mas também momentos em que você pode fazer algo diferente. Agir. Mesmo sem se sentir perfeito. Mesmo sem se sentir pronto. Mesmo sabendo que já errou antes. Porque no final, a força não nasce quando você acerta tudo. Ela nasce quando você decide não se prender mais aos seus erros. Agora pensa na sua própria vida. Quantas vezes você deixou de agir porque estava se sentindo culpado? Quantas vezes você adiou algo importante porque achava que precisava se consertar primeiro? Quantas vezes você se prendeu a algo que já passou, em vez de construir algo novo? Talvez o que está faltando não seja mais disciplina. Não seja mais motivação. Talvez o que está faltando seja soltar. Soltar a culpa. E começar a agir com base na responsabilidade. Porque no momento em que você faz isso, você recupera algo que sempre esteve com você: o controle. E quando você tem controle, você tem poder. E quando você tem poder, você pode mudar. Se esse vídeo fez você perceber que está carregando culpa desnecessária, escreve aqui nos comentários a palavra força. Quero ver quem está pronto para parar de olhar para trás e começar a agir de verdade. E se você quer desenvolver disciplina, clareza e uma mentalidade que constrói resultados reais, se inscreve no canal Caminho do Guerreiro e deixa o seu like. Porque aqui, a gente não carrega culpa. A gente constrói força.